Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e hoje vou mostrar a vocês aqui como os Estados Unidos estão nos conduzindo, estão nos levando à beira de um abismo. Esse abismo pode ser tanto um abismo nuclear como um abismo econômico, ecológico, enfim. Os Estados Unidos continua sendo extremamente nefasto, não só para o Brasil, mas para o mundo, para a humanidade. E eu vou apresentar isso em 7 pontos. Então, todos eles concatenados, ou seja, todos eles unidos, né? Então, vamos dizer assim, é isso que faz parte do tal do raciocínio dialético, né? Ou seja, a própria história em movimento, todos os fatores, todos os momentos históricos têm ligação uns com os outros. Então, vamos lá. O primeiro deles é pensar o seguinte: a partir do momento em que acabou a bipolarização da Guerra Fria, ou seja, durante a Guerra Fria tínhamos ali a bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética. Acabou a União Soviética, portanto, os Estados Unidos passou a ser a única potência mundial que dominava o mundo. E, obviamente, a partir daí você tem um mundo totalmente, digamos assim, submetido à lógica gerencial dos Estados Unidos. Então, isso fez com que esses, vamos dizer assim, praticamente 20 anos tranquilos, né, ali da queda e fim da União Soviética, né, portanto, 89, 90, até, vamos dizer aí, uns 20 anos dessa hegemonia, fez com que novas gerações de poder chegassem aí às esferas de poder dos Estados Unidos, seja na CIA, seja no Pentágono, seja na Casa Branca, num Conselho de Segurança, né? Então, o que vai acontecer? Esse sentimento de poder ser o dono do mundo produz uma verdadeira arrogância nesses indivíduos, nesses 0,001% que dominam o mundo. Porque, veja, não estou aqui falando que é a população dos Estados Unidos. Não, é uma estrita camada do poder, uma estrita plutocracia, né, que comanda o país, que simplesmente se vê como o dono do mundo, ou seja, aquilo que eles tanto escreveram no passado sobre o tal do destino manifesto, ou seja, como se eles fossem simplesmente os grandes líderes mundiais e toda a humanidade depende deles. Agora, né, após a queda do leste europeu, eles se puseram dessa maneira de fato, não tem mais bipolarização. E assim eu já engato com a segundo tópico, né, a segunda característica. Temos aí, no meio do caminho, Rússia e China. Ou seja, após a queda do leste, a China não era uma potência ali no começo dos anos 90 e a Rússia estava simplesmente esfacelada. Portanto, ao longo dos anos, a China se reconstruiu economicamente de forma capitalista, típica, e a Rússia ela vai também retomando seu poderio militar, sua tecnologia militar, sua grande produção de commodities para exportação, para chegar no patamar que tem agora, né? Então, isso ficava muito claro nesses últimos anos, a força econômica da China penetrando cada vez em mais mercados, portanto, rivalizando e preocupando as altas esferas dos Estados Unidos. E no caso da Rússia, é sempre bom lembrar, né, que antes da guerra da Ucrânia, digamos assim, a grande figura política que você tinha aí nos grandes encontros, nas grandes atividades econômicas e políticas mundiais,
Era tanto por parte da Alemanha Angela Merkel, no caso, o tempo que o Lula esteve presente, né, os 2 primeiros mandatos, e o Putin. Ou seja, mesmo depois que saiu Merkel, já não era mais administração do Lula, o Putin era a grande figura, né? Sempre foi uma figura que todo mundo passou a prestar atenção, o mundo das relações internacionais prestavam atenção, né? Portanto, agora você tem aí esses dois grandes rivais para os Estados Unidos. Quando vem a guerra da Ucrânia, simplesmente os Estados Unidos pensa que é possível acabar com anular a Rússia, né? Ou seja, segurando o seu dinheiro, né? Suas reservas em dólares, promovendo o boicote econômico, o isolamento. Achava-se que, portanto, ia colocar a Rússia de joelhos. E não colocou. Ou seja, a Rússia nacionalizou as empresas que saíram da própria Rússia, né, as empresas do Ocidente, buscou novos mercados, fez novos contatos com Turquia, com Índia, se expandiu mais pela Ásia, adentra com tudo ali a África. Portanto, isso simplesmente abalou e vem abalando cada vez mais os Estados Unidos, né? Ou seja, nós temos agora uma nova ordem econômica mundial e continua sendo uma ordem econômica do capital, não tem uma perspectiva socializante, né? Ou seja, é uma nova ordem mundial meramente capitalista, mas não é mais monolítica, né? Não é mais um único país comandando tudo. E, embora os Estados Unidos não admita isso, né? Ou seja, na visão deles, eles têm que continuar mandando em tudo, por isso que os torna ainda mais agressivos, né? E aí, vejam só, os Estados Unidos têm toda essa força que tem em termos de ideias, mesmo porque você tem aí, do lado dele, os seus vassalos, que é a terceira característica, né? Você tem, sempre teve aí o Canadá como vizinho, a Austrália, e você tem literalmente uma Europa vassala. Ou seja, portanto, esses aliados acabam reproduzindo as ideias do próprio Estados Unidos. Embora a população desses países pense que não, mas no fundo, o que acontece? Todas as ideias centrais, econômicas e políticas que são expressas ali na União Europeia, cuja sede é na Bélgica, na OTAN, cuja sede é na Bélgica. Ora, tudo isso vem de onde? De Washington. Ou seja, vem de Washington, é reproduzido dos principais jornais dos Estados Unidos, Washington Post, New York Times. A própria imprensa europeia também faz a mesma coisa, porque, digamos, replica essas ideias da União Econômica, da União Europeia, da OTAN, né? Então, o que acontece? É por isso que, por exemplo, quando estoura a guerra da Ucrânia, literalmente, de cara, todo mundo já apoia de cara a Ucrânia, né? Porque isso vem exatamente como orientação dos Estados Unidos. E embora, que nem eu falei, o europeu não vai admitir de jeito nenhum uma coisa dessa, né? O europeu comum é aquele que, vamos dizer assim, alguns até falam, não, nosso cinema, seja cinema francês, seja cinema italiano, não, temos o nosso próprio cinema, mas continua tendo aí a hegemonia de Hollywood. Ah, o francês não manda seu filho nem comer no McDonald's, nem na Disney europeia, né? Porque é a expressão da decadência da cultura, mas não importa. Ou seja, as principais ideias são reproduzidas, advindas, portanto, de Washington, né? E eles acabam sendo uma mera linha de transmissão de tudo isso. Vejo que, no caso da Alemanha, que perdeu seu fornecimento de combustível ali, do gás, a partir da explosão da Nord Stream 2, mesmo assim, inclusive com denúncias internas, né, de grandes jornalistas dos Estados Unidos, da imprensa alternativa,
mostrando que aquilo foi exatamente para cortar os vínculos com a Rússia, né? Comprar gás muito mais caro dos Estados Unidos, e os caras não admitem isso até hoje, né? Sejam os próprios alemães, sejam a própria população europeia que está pagando muito mais caro, né? Então uma vassalagem incrível, né? É um verdadeiro otanistão que você tem agora na Europa. Vejam, se você tem toda essa força das ideias, né? Isso, de certa maneira, acaba contornando aquilo que seria o quarto elemento, né? Que é a crise econômica. O capitalismo, ele vem se desenvolvendo na e através de crises. São crises dentro de crises, né? Faz parte, como diria aqui o próprio Mesaros, né? Faz parte do metabolismo social do capital, né? As crises. Então, portanto, crise em cima de crise, a crise vai bater também no próprio centro do sistema capitalista. Bate nos Estados Unidos, que inclusive é um país dos países centrais do capitalismo, o mais desigual. Então, se você compara a população média dos Estados Unidos com Canadá, Austrália, Finlândia, Noruega, França, enfim, com as grandes potências econômicas capitalistas, os Estados Unidos é o mais desigual de todos. Nos Estados Unidos, você passa até agora um número de sem-teto incrível. Claro que é muito diferente com os nossos sem-tetos aqui, né? Lá, o cara simplesmente perde a casa, ou seja, rapidamente é jogada na hipoteca, a casa é tomada porque não conseguiu pagar a hipoteca, né? A casa é simplesmente tomada pelo banco, o cara, quando muito, vai morar num trailer, vai morar num carro, e hoje, mais do que nunca, sobretudo ali na região da Califórnia, né? Você tem várias placas indicando a proibição de passar a noite, porque como cresceu muito o número de sem-teto, o número de gente que mora em carro e faz lá a gambiarra, puxa iluminação para dentro do seu carro ou para dentro do seu trailer, como já não tem mais como mover esse pessoal, simplesmente tenta-se evitar novos lugares, né? Então, é um país de extrema desigualdade social. Você não tem uma lei nacional de defesa dos trabalhadores, mesmo porque as constituições são feitas, as leis são feitas regionalmente, portanto, por estado. Né? Portanto, por exemplo, os Estados Unidos é um país que não existe licença maternidade na lei, né? Ou seja, fala-se tanto da liberdade, mas simplesmente essa coisa que todo mundo tem, até os países africanos, em todos eles, os Estados Unidos não têm. Né? Então, vejam, portanto, que a ilusão que é esse sonho americano. Né? Mas, claro, você tem toda uma indústria cultural. Quando você olha o cinema de Hollywood, as propagandas da Disney, então tudo isso faz com que crie-se aquela pseudo-noção que é um país maravilhoso, é o futuro da humanidade. Quando você vê, então, os esportes, sobretudo as finais, é uma festa, né? Ou, nas palavras do Guy Debord, né? É uma sociedade do espetáculo. Né? É tudo espetacularizado, ou seja, shows gigantescos, né? Parece que o país é uma grande Las Vegas. E como se isso desse conta de tudo. E não dá, né? Não dá. E lembre-se, essa desigualdade é enorme, é um país cuja comida saudável é extremamente caro, por isso que na média também é o país mais obeso do mundo, na média, né? Ou seja, é o país também que tem muito consumo de álcool, ou seja, o alcoolismo é profundo lá. 40% do consumo de drogas do mundo vai ali nos Estados Unidos, 40%. E com isso eu já engato com uma quinta característica, que é essa ligação dos Estados Unidos com a América Latina. Né? Porque se o país consome sozinho
40% das drogas no mundo, alguém tem que produzir. E essa produção, boa parte dela, a grande maioria dela, está aqui na América Latina, né? Os Estados Unidos, que entre as décadas de 50 e 90 já tinha, digamos, combatido movimentos progressistas, destruídos movimentos revolucionários, seja na América Central, em Nicarágua, El Salvador, anteriormente lá na Guatemala, depois na América do Sul, no Chile, promove aqui ditadura no Brasil, no Uruguai, ou seja, é a própria dinâmica da Guerra Fria. E junto com isso veio depois o quê? Todo um circuito de produção e transporte de drogas. Há aqueles países que produzem, que é o central, e outros que passam a se dedicar mais ao transporte. Aliás, o exemplo mais atual é o Equador. O Equador, que até pouco tempo atrás era o segundo país mais seguro da América Latina, agora é um dos mais perigosos. Exatamente por quê? Por causa do narcotráfico. Ou seja, porque o Equador não é produtor de drogas, no entanto, é por ali, pela sua costa, que se faz o transporte dos países vizinhos da droga via Pacífico. Então vejam que como os Estados Unidos simplesmente vem asfixiando a América Latina. E só para fazer uma comparação, vejam ali nos anos 90 que a Iugoslávia, que entrou em guerra e se esfacelou, rapidamente ela se reconstruiu e hoje você olha Sérvia, Croácia, consultem aí os sites de turismo para você ver como é que ficaram esses países, rapidamente foram reconstruídos. E nós aqui na América Latina vivemos patinando na miséria, do subemprego, do desemprego, na desesperança. Ou seja, marreteiro para tudo quanto é capital, porque não tem emprego em abundância nos nossos países, né? Então, vejam, portanto, como os Estados Unidos, como ser o quintal dos Estados Unidos é nefasto, né? Os Estados Unidos não tem mais nada a nos oferecer aqui na América Latina, mas, como eu falei, a indústria cultural, esse sonho americano, né? Você anda para o nosso país, é gente andando com camiseta, com boné dos Estados Unidos, coisa e tal. Portanto, é o sonho dourado, né? E assim, enquanto sonho dourado, eu vou para a sexta característica, que é o seu filhote dos Estados Unidos, que é Israel. Israel, portanto, é esse filhote dos Estados Unidos, e vejam o que está fazendo lá na faixa de Gaza. E só para colocar os episódios mais recentes, lembre-se que o atentado que houve lá em Moscou, lá na Crocus, e o atentado à embaixada do Irã na Síria, percebam vocês que isso foi retratado num dia, dali 2 dias não se falava mais nisso. Imagina se isso fosse ao contrário. Se fosse em Israel, ou se fosse Estados Unidos, estaríamos ouvindo isso até hoje. Até hoje, né? E eu quero frisar, o caso da Embaixada do Irã simplesmente é um atentado contra a Convenção de Viena. Eles fazem isso. A Crocus, né, o atentado lá de Moscou, que, vejam, aconteceu atentado e em seguida já falou-se que era o ISIS-K, que é uma dissidência aí do ISIS que foi praticamente esfacelado. Ora, é bom lembrar que quem criou, quem que é, digamos, o mentor, o criador indireto do ISIS, assim como foi do Saddam Hussein, assim como foi do Osama Bin Laden, é os Estados Unidos. Vejam vocês, por acaso alguma vez o ISIS atacou Israel? Nunca. O ISIS, que se diz aí, portanto, islâmico, muçulmano,
né, ataca basicamente os próprios islâmicos, os próprios muçulmanos, né? Portanto, aquele atentado lá em Moscou, em seguida pegaram os 4 executores, né, os 4 perpetradores do atentado, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos primeiro atira, mata, depois vai querer fazer a entrevista que já não dá mais, né? Então, em Moscou, pegaram os 4. Aí, obviamente, no interrogatório, viram que foram recrutados via internet por 5 mil dólares. Lembre-se que o atentado foi em pleno Ramadã, portanto, data sagrada para os muçulmanos, ou seja, um muçulmano que se diz radical não faria isso nesse período, né? E para onde eles estavam fugindo? Para a Ucrânia, né? Ucrânia essa que simplesmente, desde lá 2014, né, teve lá um golpe sob a orientação de Victoria Nuland, né? E Victoria Nuland, de onde que é? Dos Estados Unidos. Ok? Portanto, gente, temos aí agora a 7ª característica, mas antes disso, ainda na 6ª, isso porque eu nem falei do hospital que simplesmente veio abaixo, né? O hospital com 400 pessoas mataram médicos, pacientes, dizendo que todo mundo era do Hamas, e a bomba que jogaram lá no World Kitchen, né? O pessoal que ia levar comida para a faixa de Gaza. Então, vejam, portanto, o que é Israel. É o verdadeiro filhote dos Estados Unidos, se sente impune. Portanto, coloca o mundo, né? Portanto, os Estados Unidos colocam o mundo sob ameaça e seu filhote, Israel, também ameaça o mundo, mesmo porque, né, destruiu uma embaixada do Irã e, portanto, isso é um atentado, portanto, contra a Convenção de Viena. E a 7ª característica, que é a tal da ordem baseada em regras, né? A ordem mundial baseada em regras. Quem diz isso é os Estados Unidos. Que regras? Regras que eles dizem que são regras, porque eles mesmos não obedecem regra alguma. Eu vou dar aqui os exemplos. Quando foi firmado o Acordo de Paris para diminuir a poluição, a emissão de gases, né, para diminuir aí, portanto, as consequências do efeito estufa, o que fez simplesmente o Trump quando chega ao poder? É um negacionista, né? Não existe efeito estufa e simplesmente abandonou o Acordo de Paris. Ou seja, aquilo que foi acordado entre as nações, ele ignorou. Vamos voltar no tempo, lá com o Bush, que quando cismou que tinha armas de destruição em massa no Iraque, simplesmente o Conselho de Segurança da ONU, que são 5 votos, né? 3 negaram, só os 2 que votaram foram os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Seu braço direito, no caso europeu, e, portanto, pelo Conselho de Segurança da ONU, não poderia ter esse tipo de invasão, não poderia ter esse tipo de ataque, essa guerra ao Iraque. Os Estados Unidos simplesmente ignorou. Foi lá e simplesmente, mais uma vez, pela segunda vez, arrasou com o Iraque. Que regras são essas? Né? Ou seja, a OTAN que, quando terminou a Guerra Fria, foi acordado lá que a OTAN não iria se expandir, mesmo porque o Pacto de Varsóvia tinha sido eliminado. A OTAN deveria ter sido eliminada também. Não foi. Não foi. E aí, a promessa é que ela não ia se expandir. Já teve 5 ondas de expansão. Agora, quando chega querer colocar a vizinha da Rússia, Ucrânia, isso é um dos fatores, tá? Tem outros que eu já expliquei em outros vídeos anteriores aqui. Mas esse é um dos fatores, né? Então, colocar ali a OTAN dentro da Ucrânia simplesmente já não dava mais. É a mesma coisa que querer colocar armamentos no México voltados para os Estados Unidos. Ele aceitaria, né? E, que nem eu falei anteriormente, né? A própria Crocus, a coisa aí do filhote, né? A ação lá da embaixada do Irã, a destruição da embaixada do Irã
fere a Convenção de Viena. É uma provocação ao Irã. Ou seja, como Netanyahu, para manter seu poder, precisa continuar na ofensiva, vai provocando o Irã, podendo provocar, portanto, uma guerra de maiores dimensões no Oriente Médio. Claro que, se você comparar o arsenal militar de Irã para com Israel, o do Irã é um pouco maior. A única diferença é que eles não têm bomba atômica. E por isso que hoje em dia, mais do que nunca, os Estados Unidos não deixa de jeito nenhum haver o beneficiamento do urânio para não ter o Irã jamais ter bomba atômica. Né? Então, enquanto isso, fica aí simplesmente Israel. Faz ataque no Líbano, faz ataque na Síria, né? Provoca o Irã, arrasa a faixa de Gaza. Portanto, é assim. É assim que os Estados Unidos vai colocando a sua dinâmica para o mundo, num mundo o qual a Rússia hoje tem uma capacidade bélica de supersônicos insuperável, ou seja, não tem como interceptar os mísseis de longo alcance da Rússia. Você pode ter até nos Estados Unidos maior número de tanques, maior número de soldados, né? Se você fizer lá as comparações numéricas. Mas nessa capacidade atômica, quem tem superioridade é a Rússia. E a Rússia, nesse caso, só ataca se for atacada, né? Quem só atacou atomicamente de primeira foi os Estados Unidos, que lançou 2 bombas atômicas no final da Guerra Mundial que nem precisavam ser jogadas, né? Fez ali o Japão de cobaia. Portanto, essa é um perigo. Tanto é que até ex-membros da CIA têm preocupações, né? Porque dentro das camadas de poder dos Estados Unidos, entre as várias camadas, né, tem aqueles que tentam segurar essa sanha louca desses falcões no poder. Lembre-se que, recentemente, a Rússia conseguiu interceptar as comunicações alemãs e soube que queriam destruir a ponte da Crimeia, né? Ou seja, portanto, teria que jogar mísseis extremamente potentes e depois diriam que foi a Ucrânia, né? Mas veja como a inteligência russa acabou descobrindo tudo isso, né? E continua, Estados Unidos mandando mais drones, mais armamentos, uma guerra que já foi perdida, só não tem como admitir. Portanto, essa é a situação. Ou seja, hoje mais do que nunca, estamos aí sobre uma possibilidade real, de fato, muito mais do que na Guerra Fria, do que de termos aí um conflito atômico. Né? Pare, reflita, pense e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Deu joia? Repasse esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.